Interação, diálogo, comunicação. O que essas palavras dizem sobre a linguagem? Aliás, o que é linguagem como processo de interação? Oi, eu sou a Amanda e esse é o Dev Letras. Para contextualizar e poder trazer uma definição a essa pergunta, primeiro precisamos fazer uma parada e compreender um outro ponto de vista sobre a linguagem, aqui a análise de discurso materialista, e a partir disso pensar então, a partir desse campo teórico, alguns tropeços que a linguística reproduz. O primeiro deles é o privilégio do falante. Para Enio Orlandi, em teorias da enunciação, por exemplo, há uma primazia, da categoria de eu, e se há críticas a esse modo de pensar, se vai para um outro lado, acaba-se, por exemplo, levando, indo para uma retórica, e aí a primazia passa a ser o tu. De qualquer forma, a primazia é do falante, ou eu ou o tu. Segundo a autora, essa transcendência do eu ou tirania do tu são modos diferentes de manter as divisões: semiótica semântica, dizer compreender, representação, comunicação. O segundo tropeço é pensar a linguagem prioritariamente em sua função representacional e informacional. Assim, de um lado tem-se a percepção da relação linguagem-pensamento, de um outro lado, a linguagem é entendida aí comunicação como informação. E comunicação é só informação? Para você ir pensando aí ao longo do vídeo. E aí esses modos de entender a linguagem, esses dois tropeços, ou uma primazia do falante, ou uma primazia de pensar a linguagem, sua função prioritariamente informacional, comunicacional, o que elas apagam são diferenças, são os confrontos que constituem os processos de produção de sentidos. Ou seja, esses tropeços supõem uma relação homogênea e simétrica entre interlocutores. É como se os sujeitos ali da interação fossem dois sujeitos bem formados. A intenção é a comunicação, e aí comunicação como informação, e que se alternam sucessivamente. Mas o que acontece, segundo a autora, é que esse modo de descrever a linguagem, como se fosse um funcionamento dela toda, de toda a linguagem, na verdade é o funcionamento de um tipo de discurso. Então, o que é linguagem como processo de interação? Enio Orlandi, no texto Tipologia de Discurso e Regras Conversacionais, vai dizer que o discurso, naquele momento de teorização, pode ser compreendido como a linguagem em interação, ou seja, a relação da linguagem com suas condições de produção. E aqui uma coisa importante: se vocês lerem esses primeiros textos da Enio Orlandi aqui no Brasil, vocês vão perceber, pelo menos é o que me parece, que há essa tentativa de aproximação de conceitos de um novo modo de entender a linguagem, no caso, a análise de discurso materialista, com as teorias, as abordagens linguísticas que predominavam aqui, aí entre as décadas de 70 e 90, mais ou menos. Até porque, nesse momento, não havia uma disciplina análise de discurso ainda nos cursos de graduação e pós-graduação em letras aqui no Brasil. Então, lembrando, que é uma aproximação que acontece desses conceitos, mas também já um deslocamento. É mais ou menos um pouco isso que eu tô trazendo nesse vídeo aqui para vocês, Linguagem como processo de interação. Muito comumente a gente pensa, ou que pelo menos ainda a gente vê predominar, a linguagem como processo de interação muito relacionada aos estudos de Bakhtin, no Brasil já também pensando em uma questão cognitiva, enfim, e aqui é uma outra coisa, tá? A linguagem como processo de interação aqui é vista de um outro lugar, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, de como foi esse processo de constituir uma disciplina, de análise de discurso aqui no Brasil, nesses primeiros anos, nos anos iniciais da AD, aqui em território brasileiro, deixe nos comentários. Então, voltando à nossa pergunta, lembrando que na análise de discurso
a gente parte, né, tem como pressuposto um sujeito que é interpelado pela ideologia e dividido pelo inconsciente, é a interação entre esse sujeito, as condições de produção do discurso e a memória que vão constituir os sentidos, né, os processos de produção de sentidos. Se na evidência, então, a palavra interação parece ter apenas um sentido, o sentido de harmonia, de simetria, de uniformidade, é bom lembrar que há outros sentidos para isso. Interação também é confronto, conflito, tensão entre sentidos. Essa interação não se dá fora da história, fora da ideologia, fora da luta de classes. A interação, portanto, ela passa a ser entendida, né? Aquilo que eu comentei antes, é uma aproximação com o campus daqui, mais um deslocamento também. Ela então passa a ser entendida nessa relação entre sujeitos, condições de produção e memória, em que dá a ver que a constituição de sentidos se dá, né, é produzida nessas tensões das relações de força, relações de poder, da disputa por e pelos sentidos. Assim, podemos entender que o sentido não está no eu ou no tu, aquele primeiro tropeço que falamos, né, o foco no falante, mas também não está nesse lugar de achar que a linguagem é puramente comunicação, que é representação, né? Até porque falamos, né? Isso se dá numa disputa, se dá numa tensão entre relações de poder e de força. Portanto, o que a gente pode entender aqui é que o sentido ele não se dá a priori, ou seja, o sentido não existe antes, não está no falante, eu ou tu, não está, né, nesse lugar ingênuo de pensar a linguagem como comunicação, mas se dá no espaço discursivo constituído entre esses sujeitos. E aí é nesse espaço de interação, que não é uniforme, que podemos começar a pensar, a questionar os sentidos e aí olhar para a produção, né? O processo de produção desses sentidos. Esse vídeo, ele não tem pretensão nenhuma de esgotar sobre o assunto, de dar conta de tudo, porque tudo é muita coisa, mas é uma tentativa de mostrar, né, alguns movimentos teóricos que a análise de discurso desenvolve aí no seu campo. E aí, para finalizar, tem uma frase da Eni Orlandi que eu gosto muito, em que ela diz, que é do livro O que é Linguística, um livro bem antiguinho, mas que vale muito a pena, e que ela diz o seguinte: quando os homens se comunicam, eles fazem muito mais do que informar. Para além da ideia de informação, de comunicação, há muito em jogo, mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou ou você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e vamos juntas desautomatizar a interpretação. Tchau!